Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje especificamente falaremos aqui um pouco sobre o campo sobre o estudo da semântica, né? Especificamente sobre sentido próprio e sentido figurado, ok? O estudo da semântica, gente, se volta à análise dos possíveis sentidos, das possíveis relações de sentidos entre as palavras, entre os vocábulos, tá? A área da gramática que analisa as relações de sentidos promovidas pelos vocábulos. Aí a gente tem homonímia, paronímia, hiponímia, hiperonímia, sinonímia, antonímia e polissemia. O que é isso tudo, professor, pelo amor? Bom, homonímia, a gente fala em homônimos quando a gente tem a palavra, né? Que tem uma mesma escrita, portanto um nome igual, mas tem um sentido diferente. Paronímia, os parônimos, são palavras que têm um som parecido, né? Que lembra ali entre as duas, e o sentido diverso. Hipônimo e hiperônimo, esses dois termos aqui dizem respeito à ideia de campo semântico, de campo de sentido. Um hipônimo é uma palavra com sentido mais específico, um hiperônimo mais abrangente dentro de um mesmo campo semântico, né? Por exemplo, vamos pensar assim, eletrodoméstico, certo? Produto, um hiperônimo, e aí especificamente eu falo em televisão, certo? Produto, hiperônimo, hipônimo, televisão, mais específico. Sinônimo e antônimos, né? Sinonímia e antonímia. Sinonímia, relação, né? De sentido parecido, equivalente. Sinônimos são palavras com sentido parecido. E antônimos, palavras de sentido oposto. Mas o que mais importa pra gente aqui nesse momento é a análise pessoal da polissemia, ok? O que seria polissemia que a gente vai observar aqui hoje, estudando sentido próprio e sentido figurado? Vários. E semia vem de sema mesmo, ok? Ali pensa em sema da semântica, em sentido. Polissêmico é o que tem mais de um sentido, é o que tem vários sentidos, ok? Para a gente falar disso, é interessante pensar na definição de signo do linguista suíço Ferdinand Saussure, ok? O Saussure diz o seguinte, o signo, gente, é a unidade significativa. Para nossa aula hoje aqui, a gente vai pensar no signo verbal, ou seja, na palavra. Mas uma placa também, um desenho, pode ser um signo, né? Que é um signo não verbal. Um joinha, isso é um signo. Por quê? Isso não tem um sentido? Ok, certo, né? Concordo, tudo bem, tá bem? Isso é um signo, é uma unidade significativa, uma unidade de sentido. Todo signo é composto por significante e por significado. Significante é a parte física do signo. No caso da palavra, a sequência das letras. E o significado, gente, é a parte que a gente abstrai do signo, é o sentido dele. O próprio Saussure, lá quando ele faz, né, publica lá o livro dele, Introdução lá, Linguística Geral, ele usa esse exemplo da árvore, né? Ele escreve arbor, arbor é árvore em latim. E na frente, embaixo, aliás, né, ele põe o desenho de uma árvorezinha, certo? O que seria isso? O significante arbor, A-R-B-O-R, a parte física do signo, a palavra árvore. E o significado, ele põe o desenho de uma árvore mesmo, né? Ou seja, o sentido, quando eu leio arbor, eu remeto à ideia de árvore. Mas aí, pensando só um pouquinho aqui, a gente já percebe que, na verdade, o desenho de uma árvore também é o signo, né? O desenho é o significante que me remete à ideia de árvore. Bom, especificamente para hoje aqui, pessoal, falando de sentido próprio e de sentido figurado, a gente vai falar de denotação e de conotação. Sentido denotativo, sentido conotativo das palavras. O sentido denotativo é o sentido próprio, o sentido literal. Pense no D como D de dicionário, certo? O sentido conotativo é o sentido figurado. É o sentido que eu posso atribuir à palavra, ok? Esse sentido figurado é construído a partir, né, de uma relação aqui interpretativa, metafórica, tá bom? Aí pense em sentido conotativo, sentido figurado, com o C de conotação, tendo uma referência mais sentimental, ok? O C de coração e o D de dicionário mais fixo, preso, ok? Bom, detalhe, gente, nós veremos aqui nisso de sentido denotativo ou conotativo das palavras com o mesmo termo. É o mesmo significante, a palavra é a mesma, mas que apresenta diversos significados. Dá uma olhadinha comigo aqui, ó, nesses dois pares. A ave doente perdeu sua capacidade de voar. O que significa voar aqui? Mover-se pelo ar, certo? Batendo as asas, especificamente, estou falando de uma ave, né? Não de um avião.
A ave perdeu sua capacidade de voar, de voo. Agora aqui embaixo. O carro passou voando por nós. O sentido de voar aqui é o mesmo? O carro passou por cima? Não. É uma expressão, ok? A gente quer dizer que o carro passou muito rápido, com muita velocidade, em alta velocidade por nós, ok? Voando ali, sentido denotativo, sentido literal, ok? Ao pé da letra, sentido do dicionário. Voando aqui tem um sentido figurado, né? Não é que o carro passou pelos ares, é que ele passou muito rápido, né? Com muita velocidade. Ele que antes caçava, hoje protege as feras. E depois, o professor ficou uma fera com a sala. No primeiro caso, o que significa fera? Os animais, né? Ele que antes caçava, hoje, agora, protege as feras, protege os animais que ele costumava caçar. Agora, o professor ficou uma fera. Eu não estou querendo dizer que o professor ficou uma onça, ficou um leão, ficou um animal realmente. É que ele ficou tão bravo quanto. O sentido aqui é, portanto, um sentido figurado, um sentido conotativo, um sentido que eu posso atribuir, ok, ao termo. O sentido literal, portanto, gente, é o sentido próprio denotativo. O sentido figurado é o sentido que eu posso atribuir à palavra, ok? Efeito expressivo. Normalmente nós temos o uso do sentido figurado na literatura, nos textos literários, né? Costuma-se dizer que a linguagem conotativa, a linguagem figurada, é bastante presente, né? Típica dos textos literários. Eu escolhi aqui alguns textos aí para ler com vocês. Vamos dar uma olhadinha, ó. Comecinho de um poema do Drummond, que é uma das coisas mais lindas que já li na minha vida, se chama Elegia 1938. Vejamos. Trabalha sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Caduco, gente. O que significa caduco? Velho, né? Ultrapassado. Dizer que o mundo é caduco, isso tem um sentido figurado, né? Eu tô querendo dizer que o mundo está caducando. Um mundo que já não tem mais sentido, um mundo ultrapassado, né? Como se fosse uma pessoa caducando, né? Que já não tem ali as faculdades claras, né, mentais, que já passa por problemas, portanto, para conseguir discernir a realidade. Eu atribuí isso ao mundo, é uma caracterização, portanto, conotativa figurada, tá? Trechinho aqui, final lá, do lindo, maravilhoso soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, né? Ele vem dizendo antes disso, né, de como viver o amor, né, o que fazer, o que não fazer, parapá, e assim, quando mais tarde, quando me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer, chegamos aqui, do amor que tive. Então, quando vier a morte ou quando eu ficar sozinho, eu possa falar do amor que eu tive. Que não seja imortal esse amor, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Lindo demais, né? O que o Vinícius de Moraes está dizendo? Que esse amor não seja imortal. Ou seja, vai durar para sempre? Não. Já que, posto que é chama, mas que ele seja infinito enquanto durar. Eu sei que ele não vai durar para sempre, mas enquanto ele durar, eu quero viver esse amor como se ele fosse infinito, né? Nesse caso aqui, gente, quando ele fala que o amor é chama, a linguagem é profundamente figurada, ok? O que haveria em comum, né, entre esse amor que é chama e que não é imortal? Pensemos, o amor aquece, acalenta, por vezes machuca, queima, e sendo chama, uma hora se apaga, né? Ao mesmo tempo que aquece, que acalenta, a gente sabe que não é eterno, tá bem? Por isso, chama ali tem essa conotação, ok? Esse sentido figurado. Coloquei aqui, gente, um texto de que gosto demais, né? Pássaro Azul, a tradução, né? Bluebird, do poeta, do escritor, contista e romancista Henry Charles Bukowski, certo? O Bukowski, gente, é um autor lá da literatura estadunidense, né? Embora tenha nascido na Alemanha, produziu nos Estados Unidos. E aí esse poema aqui, numa tradução livre minha aí, peguei o texto original em inglês e traduzi aqui para vocês. Dá uma olhada na construção metafórica, né, figurada, que ele construiu com a ideia de pássaro. Olha só, eu só coloquei um trecho do poema, vale a pena procurá-lo inteiro, depois vocês dão uma olhadinha aí na internet, ó. Há um pássaro azul em meu coração que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair,
mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. O poema continua, tá? Do pássaro azul aqui, do Bluebird, do Bukowski. Quando ele diz, gente, há um pássaro azul em meu coração, there's a bluebird in my heart, ele não está falando que tem um passarinho realmente dentro do coração dele, né? O que a gente percebe, ó, há um pássaro azul no meu coração que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Ele tenta esconder, ele tem vergonha desse pássaro, né, de certa forma. Ele fala que o pássaro vai dar problemas para ele depois. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. O que o pássaro azul simboliza, na verdade, através dessa linguagem conotativa que o poema constrói, seria um sentimentalismo, certo? Uma sensibilidade que ele carrega com ele. E ele tenta, né, muitas vezes esconder essa sensibilidade, esse sentimentalismo no dia dele para conseguir, né, sobreviver aí ao seu dia a dia, enfim. Dizer que há um pássaro azul no coração, isso é profundamente conotativo. Se fosse literal, né, o cara estaria morto, doente, sei lá o que, nesse dizer o cara tem um passarinho dentro do peito. Pessoal, atenção que essas construções conotativas muitas vezes podem gerar ambiguidade, o que é muitas vezes um problema, tá? No caso aqui a gente vai ver que não foi um problema não para o autor da tirinha, tá? Mas para a construção que se dá é um problema sim, tá bem? Para a situação aqui comunicativa, né? Duplo sentido, ambíguo, texto ambíguo tem o duplo sentido, gerado por descuido do autor, o que deve ser evitado quando você, portanto, né, não queria criar essa situação de ambivalência, ou propositadamente. Quando é propositado, tudo bem, faz parte do seu jogo ali. Vejamos nesse caso aqui qual termo, gente, tem essa caracterização de sentido figurado, certo? De conotação. Ó, dois amiguinhos ali, um tá tomando uma paradinha, o outro chega e o que você está tomando aí, esse líquido rosa, né? Aí ele fala, chuta. O cara mete o pé no copo do amiguinho, estoura a cara dele com o copo e o líquido rosa, né? Lá do recadopop.com eu peguei aí essa tirinha. Seguinte, quando ele pergunta o que você está tomando e o outro diz, chuta. É ambíguo esse chuta. Normalmente, o verbo chutar significa o quê? O sentido literal de chutar. Fazer força, né, com o pé, empurrar alguma coisa com o pé, certo? Chutar a bola, chutar uma pedra, chutar uma latinha vazia, enfim. O sentido que essa personagem atribuiu ao verbo chutar não foi esse. Chutar aqui significou o quê? Tenta acertar. Seria arrisque uma possibilidade, como se esse arriscar fosse um chute. O amiguinho não entendeu como isso e picou o pé, né? Sentou o chute ali na cara do rapazinho que segurava o copo. Ok? Nesse caso aqui a gente está vendo o uso de ambiguidade, portanto, criado a partir de uma possibilidade de interpretação que vem, né, do texto conotativo. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, por enquanto, com nossos estudos aqui do sentido próprio e figurado. Lembrando, sentido próprio, sentido literal, dicionarizado. Sentido figurado é o que eu posso atribuir. Lembra do poema do Bukowski? Há um pássaro azul? Quando que pássaro azul pode significar sensibilidade? Na poesia, né? Na construção que ele trouxe. O sentido literal de pássaro azul seria o do bichinho mesmo, do passarinho. Ok, gente? Até mais. Valeu!